Oi, eu sou Diniz Vieira e nesta noite eu te convido a dormir ouvindo os 12 milagres que Jesus realizou. Quando você ouvir estas palavras enquanto dorme, a sua vida também vai ser abençoada, porque a sua fé vai ser ampliada e quando você acredita, você sempre receberá. Quando passou pela terra, Jesus realizou muitos milagres e ele deixou de realizar muitos outros pela falta de fé das pessoas. Por isso, quando você passar a acreditar profundamente que Jesus pode realizar o milagre que você precisa, nada será impossível àquele que crê. Feche os seus olhos neste momento e deixe o sono chegar enquanto você medita os milagres que Jesus realizou. Um leproso, aproximando-se, adorou Jesus de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, podes me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, seja então purificado. Imediatamente o leproso foi purificado. E em seguida Jesus lhe disse: Olha, não conte isso a ninguém, mas vá se mostrar ao sacerdote e apresente a oferta que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda, e disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, eu não mereço te receber debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e com soldados sob o meu comando. Digo a um: vá, e ele vai, e ao outro: venha, e ele vem. Digo a meu servo: faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus se admirou e disse aos que o seguiam: Digo a vocês a verdade. Não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: Vá, como você acreditou, assim vai acontecer. E na mesma hora, o seu servo foi curado. Quando ele chegou ao outro lado, a região dos Gadarenos, foram ao seu encontro 2 endemoniados, que vinham dos sepulcros. Eles eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Então eles gritaram: Que queres conosco, Filho de Deus? Viestes aqui para nos atormentar antes do devido tempo? A certa distância deles estavam pastando uma grande manada de porcos. Os demônios imploravam a Jesus: Se nos expulsas, manda-nos entrar naquela manada de porcos. Ele lhes disse: Vão. Eles saíram e entraram nos porcos, e toda a manada se atirou o precipício abaixo, em direção ao mar, e morreu afogada. Os que cuidavam dos porcos fugiram. Foram à cidade e contaram tudo, inclusive o que acontecera aos endemoniados. Toda a cidade saiu ao encontro de Jesus, e quando o viram, suplicaram-lhe que saísse do território deles. Alguns homens trouxeram a Jesus um paralítico, deitado em uma maca. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Tenha bom ânimo, filho. Os seus pecados estão perdoados. Diante disso, alguns mestres da lei disseram a si mesmos: Este homem está blasfemando. Conhecendo Jesus os seus pensamentos, disse-lhes: Por que vocês pensam maldosamente em seu coração? O que é mais fácil dizer: Os seus pecados estão perdoados,
ou levante-se e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar os pecados, disse-lhe ao paralítico: levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. E ele se levantou e foi. Nisso, uma mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia, chegou por trás de Jesus e tocou na borda do seu manto, pois dizia a si mesma: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Voltando-se, Jesus viu e disse: ânimo, filha, a sua fé te curou. E desde aquele instante, a mulher ficou curada. Saindo Jesus dali, 2 cegos o seguiram, clamando: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Entrando em casa, os cegos se aproximaram e Jesus lhes perguntou: vocês acreditam que eu sou capaz de fazer isso? Eles responderam: sim, Senhor. E Jesus, tocando nos olhos deles, disse: que seja feito segundo a fé que vocês têm. E a visão deles foi restaurada. Então Jesus os advertiu severamente: cuidem para que ninguém saiba disso. Eles, porém, saíram e espalharam a notícia por toda aquela região. E estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. Procurando um motivo para acusar Jesus, eles lhes perguntaram: é permitido curar no sábado? Ele lhes respondeu: qual de vocês, se tiver uma ovelha e ela cair no buraco no sábado, não irão pegá-la e tirá-la de lá? Quanto mais vale um homem do que uma ovelha. Portanto, é permitido fazer o bem no sábado. Então Jesus disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada, e ficou boa como a outra. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé. Seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. A seguir, Jesus saiu dos arredores de Tiro e atravessou Sidom, até o mar da Galileia e a região de Decápolis. Ali algumas pessoas lhe trouxeram um homem que era surdo e mal podia falar, suplicando que lhe impusesse as mãos. Depois de levá-lo à parte, longe da multidão, Jesus colocou os dedos nos ouvidos dele. Em seguida cuspiu e tocou na língua do homem. Então voltou os olhos para o céu e com um profundo suspiro disse-lhe: Efatá, que significa abre-se. Com isso, os ouvidos do homem se abriram. Sua língua ficou livre e ele começou a falar corretamente. Jesus ordenou-lhes que não o contasse a ninguém. Contudo, quanto mais ele os proibia, mais eles falavam. O homem ficava simplesmente maravilhado e dizia: ele faz tudo muito bem. Faz até o surdo ouvir e o mudo falar. Garanto a vocês que alguns que aqui se acham de modo nenhum experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus. Aproximadamente 8 dias depois de dizer estas coisas, Jesus tomou a Pedro, João e Tiago e subiu a um monte para orar. Enquanto orava,
A aparência do seu rosto se transformou, e as suas roupas ficaram alvas e resplandecentes, como o brilho de um relâmpago. Surgiram 2 homens que começaram a conversar com Jesus. Eram Moisés e Elias. Apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus, que estava para se cumprir em Jerusalém. Pedro e os seus companheiros estavam dominados pelo sono. Acordando subitamente, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Quando estes iam se retirando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Chegaram ao sepulcro. Era uma gruta com uma pesada pedra a tampar a entrada. Retirem a pedra, ordenou Jesus. Mas Marta, irmã de Lázaro, observou: já deve cheirar mal, porque há 4 dias que Lázaro morreu. Jesus respondeu: não te disse que se creres verás a glória de Deus? Rolaram, pois, a pedra. Jesus ergueu o olhar para o céu e disse: Pai, graças te dou por me ouvires. Tu me escutas sempre, mas digo isso por causa de toda a gente que está aqui, para que eles creiam que o Senhor me enviou. Então Jesus ordenou em voz muito forte: Lázaro, sai! Lázaro surgiu, ainda todo envolvido em panos, e o rosto tapado com uma toalha. Jesus ordenou-lhes: desliguem-no e deixem-no ir. E foi assim que muitos judeus que se encontravam com Maria e viram isso acontecer, passaram a acreditar em Jesus. No 3º dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes disser. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então Jesus disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro milagre que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Um leproso, aproximando-se, adorou Jesus de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, podes me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, seja então purificado. Imediatamente o leproso foi purificado. E em seguida Jesus lhe disse: Olha, não conte isso a ninguém, mas vá se mostrar ao sacerdote e apresente a oferta que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda, e disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, eu não mereço te receber debaixo do meu teto,
mas dize apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e com soldados sob o meu comando. Digo a um, vá, e ele vai, e ao outro, venha, e ele vem. Digo a meu servo, faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus se admirou e disse aos que o seguiam: digo a vocês a verdade. Não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vá, como você acreditou, assim vai acontecer. E na mesma hora, o seu servo foi curado. Quando ele chegou ao outro lado, a região dos Gadarenos, foram ao seu encontro 2 endemoniados, que vinham dos sepulcros. Eles eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Então eles gritaram: que queres conosco, Filho de Deus? Viestes aqui para nos atormentar antes do devido tempo? A certa distância deles estavam pastando uma grande manada de porcos. Os demônios imploravam a Jesus: se nos expulsas, manda-nos entrar naquela manada de porcos. Ele lhes disse: vão. Eles saíram e entraram nos porcos, e toda a manada se atirou o precipício abaixo, em direção ao mar, e morreu afogada. Os que cuidavam dos porcos fugiram. Foram à cidade e contaram tudo, inclusive o que acontecera aos endemoniados. Toda a cidade saiu ao encontro de Jesus, e quando o viram, suplicaram-lhe que saísse do território deles. Alguns homens trouxeram a Jesus um paralítico, deitado em uma maca. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: tenha bom ânimo, filho. Os seus pecados estão perdoados. Diante disso, alguns mestres da lei disseram a si mesmos: este homem está blasfemando. Conhecendo Jesus os seus pensamentos, disse-lhes: por que vocês pensam maldosamente em seu coração? O que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar os pecados, disse-lhe ao paralítico: levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. E ele se levantou e foi. Nisso, uma mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia, chegou por trás de Jesus e tocou na borda do seu manto, pois dizia a si mesma: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Voltando-se, Jesus viu e disse: ânimo, filha, a sua fé te curou. E desde aquele instante, a mulher ficou curada. Saindo Jesus dali, 2 cegos o seguiram, clamando: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Entrando em casa, os cegos se aproximaram e Jesus lhes perguntou: vocês acreditam que eu sou capaz de fazer isso? Eles responderam: sim, Senhor. E Jesus, tocando nos olhos deles, disse: que seja feito segundo a fé que vocês têm. E a visão deles foi restaurada. Então Jesus os advertiu severamente: cuidem para que ninguém saiba disso. Eles, porém, saíram e espalharam a notícia por toda aquela região. E estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. Procurando um motivo para acusar Jesus, eles lhes perguntaram: é permitido curar no sábado? Ele lhes respondeu: qual de vocês, se tiver uma ovelha e ela cair num buraco no sábado, não irão pegá-la e tirá-la de lá?
Quanto mais vale um homem do que uma ovelha, portanto é permitido fazer o bem no sábado. Então Jesus disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada, e ficou boa como a outra. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé. Seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. A seguir, Jesus saiu dos arredores de Tiro e atravessou Sidom, até o mar da Galileia e a região de Decápolis. Ali algumas pessoas lhe trouxeram um homem que era surdo e mal podia falar, suplicando que lhe impusesse as mãos. Depois de levá-lo à parte, longe da multidão, Jesus colocou os dedos nos ouvidos dele. Em seguida cuspiu e tocou na língua do homem. Então voltou os olhos para o céu e com um profundo suspiro disse-lhe: Efatá, que significa abre-se. Com isso os ouvidos do homem se abriram. Sua língua ficou livre e ele começou a falar corretamente. Jesus ordenou-lhes que não o contasse a ninguém. Contudo, quanto mais ele os proibia, mais eles falavam. O homem ficava simplesmente maravilhado e dizia: ele faz tudo muito bem. Faz até o surdo ouvir e o mudo falar. Garanto a vocês que alguns que aqui se acham de modo nenhum experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus. Aproximadamente 8 dias depois de dizer estas coisas, Jesus tomou a Pedro, João e Tiago e subiu a um monte para orar. Enquanto orava, a aparência do seu rosto se transformou e as suas roupas ficaram alvas e resplandecentes como o brilho de um relâmpago. Surgiram 2 homens que começaram a conversar com Jesus. Eram Moisés e Elias. Apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus, que estava para se cumprir em Jerusalém. Pedro e os seus companheiros estavam dominados pelo sono. Acordando subitamente, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Quando estes iam se retirando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Chegaram ao sepulcro. Era uma gruta com uma pesada pedra a tampar a entrada. Retirem a pedra, ordenou Jesus. Mas Marta, irmã de Lázaro, observou: já deve cheirar mal, porque há 4 dias que Lázaro morreu. Jesus respondeu: não te disse que se creres verás a glória de Deus? Rolaram, pois, a pedra. Jesus ergueu o olhar para o céu e disse: Pai, graças te dou por me ouvires. Tu me escutas sempre, mas digo isso por causa de toda a gente que está aqui, para que eles creiam que o Senhor me enviou. Então Jesus ordenou em voz muito forte: Lázaro, sai! Lázaro surgiu, ainda todo envolvido em panos, e o rosto tapado com uma toalha. Jesus ordenou-lhes: desliguem-no e deixem-no ir. E foi assim que muitos judeus que se encontravam com Maria e viram isso acontecer,
passaram a acreditar em Jesus. No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: "Eles não têm mais vinho." Jesus respondeu: "Que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou." Sua mãe disse aos serviçais: "Façam tudo o que ele lhes disser." Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: "Encham os potes com água." E os encheram até a borda. Então Jesus disse: "Agora levem um pouco ao encarregado da festa." Eles assim fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: "Todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora." Este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro milagre que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Um leproso, aproximando-se, adorou Jesus de joelhos e disse: "Senhor, se quiseres, podes me purificar." Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: "Eu quero. Seja então purificado." Imediatamente o leproso foi purificado. E em seguida Jesus lhe disse: "Olha, não conte isso a ninguém, mas vá se mostrar ao sacerdote e apresente a oferta que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho." Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda, e disse: "Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento." Jesus lhe disse: "Eu irei curá-lo." Respondeu o centurião: "Senhor, eu não mereço te receber debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e com soldados sob o meu comando. Digo a um: vá, e ele vai, e ao outro: venha, e ele vem. Digo a meu servo: faça isso, e ele faz." Ao ouvir isso, Jesus se admirou e disse aos que o seguiam: "Digo a vocês a verdade. Não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes." Então Jesus disse ao centurião: "Vá, como você acreditou, assim vai acontecer." E na mesma hora, o seu servo foi curado. Quando ele chegou ao outro lado, a região dos Gadarenos, foram ao seu encontro 2 endemoniados, que vinham dos sepulcros. Eles eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Então eles gritaram: "Que queres conosco, Filho de Deus? Viestes aqui para nos atormentar antes do devido tempo?" A certa distância deles estavam pastando uma grande manada de porcos. Os demônios imploravam a Jesus: "Se nos expulsas, manda-nos entrar naquela manada de porcos." Ele lhes disse: "Vão." Eles saíram e entraram nos porcos, e toda a manada se atirou o precipício abaixo, em direção ao mar, e morreu afogada.
Os que cuidavam dos porcos fugiram. Foram à cidade e contaram tudo, inclusive o que acontecera aos endemoniados. Toda a cidade saiu ao encontro de Jesus, e quando o viram, suplicaram-lhe que saísse do território deles. Alguns homens trouxeram a Jesus um paralítico, deitado em uma maca. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: "Tenha bom ânimo, filho. Os seus pecados estão perdoados." Diante disso, alguns mestres da lei disseram a si mesmos: "Este homem está blasfemando." Conhecendo Jesus os seus pensamentos, disse-lhes: "Por que vocês pensam maldosamente em seu coração? O que é mais fácil dizer? Os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar os pecados." Disse-lhe ao paralítico: "Levante-se, pegue a sua maca e vá para casa." E ele se levantou e foi. Nisso, uma mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia, chegou por trás de Jesus e tocou na borda do seu manto, pois dizia a si mesma: "Se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada." Voltando-se, Jesus viu e disse: "Ânimo, filha, a sua fé te curou." E desde aquele instante, a mulher ficou curada. Saindo Jesus dali, 2 cegos o seguiram, clamando: "Filho de Davi, tem misericórdia de nós." Entrando em casa, os cegos se aproximaram e Jesus lhes perguntou: "Vocês acreditam que eu sou capaz de fazer isso?" Eles responderam: "Sim, Senhor." E Jesus, tocando nos olhos deles, disse: "Que seja feito segundo a fé que vocês têm." E a visão deles foi restaurada. Então Jesus os advertiu severamente: "Cuidem para que ninguém saiba disso." Eles, porém, saíram e espalharam a notícia por toda aquela região. E estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. Procurando um motivo para acusar Jesus, eles lhes perguntaram: "É permitido curar no sábado?" Ele lhes respondeu: "Qual de vocês, se tiver uma ovelha e ela cair no buraco no sábado, não irão pegá-la e tirá-la de lá? Quanto mais vale um homem do que uma ovelha. Portanto, é permitido fazer o bem no sábado." Então Jesus disse ao homem: "Estenda a mão." Ele a estendeu e ela foi restaurada, e ficou boa como a outra. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: "Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A minha filha está endemoniada e está sofrendo muito." Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: "Manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós." Ele respondeu: "Eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel." A mulher veio, adorou-o de joelhos e disse: "Senhor, ajuda-me." Ele respondeu: "Não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos." Disse ela, porém: "Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos." Jesus respondeu: "Mulher, grande é a sua fé. Seja conforme você deseja." E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. A seguir, Jesus saiu dos arredores de Tiro e atravessou Sidom, até o mar da Galileia e a região de Decápolis. Ali algumas pessoas lhe trouxeram um homem que era surdo e mal podia falar, suplicando que lhe impusesse as mãos. Depois de levá-lo à parte, longe da multidão, Jesus colocou os dedos nos ouvidos dele. Em seguida cuspiu e tocou na língua do homem. Então voltou os olhos para o céu
e com um profundo suspiro disse-lhe: Efatá, que significa abre-se. Com isso os ouvidos do homem se abriram. Sua língua ficou livre e ele começou a falar corretamente. Jesus ordenou-lhes que não o contasse a ninguém. Contudo, quanto mais ele os proibia, mais eles falavam. O homem ficava simplesmente maravilhado e dizia: Ele faz tudo muito bem. Faz até o surdo ouvir e o mudo falar. Garanto a vocês que alguns que aqui se acham de modo nenhum experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus. Aproximadamente 8 dias depois de dizer estas coisas, Jesus tomou a Pedro, João e Tiago e subiu a um monte para orar. Enquanto orava, a aparência do seu rosto se transformou e as suas roupas ficaram alvas e resplandecentes, como o brilho de um relâmpago. Surgiram 2 homens que começaram a conversar com Jesus. Eram Moisés e Elias. Apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus, que estava para se cumprir em Jerusalém. Pedro e os seus companheiros estavam dominados pelo sono. Acordando subitamente, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Quando estes iam se retirando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Chegaram ao sepulcro. Era uma gruta com uma pesada pedra a tampar a entrada. Retirem a pedra, ordenou Jesus. Mas Marta, irmã de Lázaro, observou: Já deve cheirar mal, porque há 4 dias que Lázaro morreu. Jesus respondeu: Não te disse que, se creres, verás a glória de Deus? Rolaram, pois, a pedra. Jesus ergueu o olhar para o céu e disse: Pai, graças te dou por me ouvires. Tu me escutas sempre, mas digo isso por causa de toda a gente que está aqui, para que eles creiam que o Senhor me enviou. Então Jesus ordenou em voz muito forte: Lázaro, sai! Lázaro surgiu, ainda todo envolvido em panos, e o rosto tapado com uma toalha. Jesus ordenou-lhes: Desliguem-no e deixem-no ir. E foi assim que muitos judeus que se encontravam com Maria e viram isso acontecer, passaram a acreditar em Jesus. No 3º dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Jesus respondeu: Que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: Façam tudo o que ele lhes disser. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: Encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então Jesus disse: Agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: Todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro milagre que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Um leproso, aproximando-se, adorou Jesus de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, podes me purificar.
Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, seja então purificado. E imediatamente o leproso foi purificado. E em seguida Jesus lhe disse: Olha, não conte isso a ninguém, mas vá se mostrar ao sacerdote e apresente a oferta que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda, e disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, eu não mereço te receber debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e com soldados sob o meu comando. Digo a um: vá, e ele vai, e ao outro: venha, e ele vem. Digo a meu servo: faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus se admirou e disse aos que o seguiam: Digo a vocês a verdade. Não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: Vá, como você acreditou, assim vai acontecer. E na mesma hora, o seu servo foi curado. Quando ele chegou ao outro lado, a região dos Gadarenos, foram ao seu encontro 2 endemoniados, que vinham dos sepulcros. Eles eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Então eles gritaram: Que queres conosco, Filho de Deus? Viestes aqui para nos atormentar antes do devido tempo? A certa distância deles estavam pastando uma grande manada de porcos. Os demônios imploravam a Jesus: Se nos expulsas, manda-nos entrar naquela manada de porcos. Ele lhes disse: Vão. Eles saíram e entraram nos porcos, e toda a manada se atirou o precipício abaixo, em direção ao mar, e morreu afogada. Os que cuidavam dos porcos fugiram. Foram à cidade e contaram tudo, inclusive o que acontecera aos endemoniados. Toda a cidade saiu ao encontro de Jesus, e quando o viram, suplicaram-lhe que saísse do território deles. Alguns homens trouxeram a Jesus um paralítico, deitado em uma maca. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Tenha bom ânimo, filho. Os seus pecados estão perdoados. Diante disso, alguns mestres da lei disseram a si mesmos: Este homem está blasfemando. Conhecendo Jesus os seus pensamentos, disse-lhes: Por que vocês pensam maldosamente em seu coração? O que é mais fácil dizer: Os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar os pecados, disse-lhe ao paralítico: Levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. E ele se levantou e foi. Nisso, uma mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia, chegou por trás de Jesus e tocou na borda do seu manto, pois dizia a si mesma: Se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Voltando-se, Jesus viu e disse: Ânimo, filha, a sua fé te curou. E desde aquele instante, a mulher ficou curada. Saindo Jesus dali, 2 cegos o seguiram, clamando: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Entrando em casa,
Os cegos se aproximaram e Jesus lhes perguntou: Vocês acreditam que eu sou capaz de fazer isso? Eles responderam: Sim, Senhor. E Jesus, tocando nos olhos deles, disse: Que seja feito segundo a fé que vocês têm. E a visão deles foi restaurada. Então Jesus os advertiu severamente: Cuidem para que ninguém saiba disso. Eles, porém, saíram e espalharam a notícia por toda aquela região. E estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. Procurando um motivo para acusar Jesus, eles lhes perguntaram: É permitido curar no sábado? Ele lhes respondeu: Qual de vocês, se tiver uma ovelha e ela cair no buraco no sábado, não irão pegá-la e tirá-la de lá? Quanto mais vale um homem do que uma ovelha. Portanto, é permitido fazer o bem no sábado. Então Jesus disse ao homem: Estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada, e ficou boa como a outra. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: Manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: Eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: Não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém: Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: Mulher, grande é a sua fé. Seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. A seguir, Jesus saiu dos arredores de Tiro e atravessou Sidom, até o mar da Galileia e a região de Decápolis. Ali algumas pessoas lhe trouxeram um homem que era surdo e mal podia falar, suplicando que lhe impusesse as mãos. Depois de levá-lo à parte, longe da multidão, Jesus colocou os dedos nos ouvidos dele. Em seguida cuspiu e tocou na língua do homem. Então voltou os olhos para o céu e com um profundo suspiro disse-lhe: Efatá, que significa abre-se. Com isso, os ouvidos do homem se abriram. Sua língua ficou livre e ele começou a falar corretamente. Jesus ordenou-lhes que não o contasse a ninguém. Contudo, quanto mais ele os proibia, mais eles falavam. O homem ficava simplesmente maravilhado e dizia: Ele faz tudo muito bem. Faz até o surdo ouvir e o mudo falar. Garanto a vocês que alguns que aqui se acham de modo nenhum experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus. Aproximadamente 8 dias depois de dizer estas coisas, Jesus tomou a Pedro, João e Tiago e subiu a um monte para orar. Enquanto orava, a aparência do seu rosto se transformou e as suas roupas ficaram alvas e resplandecentes como o brilho de um relâmpago. Surgiram 2 homens que começaram a conversar com Jesus. Eram Moisés e Elias. Apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus, que estava para se cumprir em Jerusalém. Pedro e os seus companheiros estavam dominados pelo sono. Acordando subitamente, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Quando estes iam se retirando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Chegaram ao sepulcro. Era uma gruta com uma pesada pedra a tampar a entrada.
Retirem a pedra, ordenou Jesus. Mas Marta, irmã de Lázaro, observou: já deve cheirar mal, porque há 4 dias que Lázaro morreu. Jesus respondeu: não te disse que se creres verás a glória de Deus? Rolaram, pois, a pedra. Jesus ergueu o olhar para o céu e disse: Pai, graças te dou por me ouvires. Tu me escutas sempre, mas digo isso por causa de toda a gente que está aqui, para que eles creiam que o Senhor me enviou. Então Jesus ordenou em voz muito forte: Lázaro, sai! Lázaro surgiu, ainda todo envolvido em panos, e o rosto tapado com uma toalha. Jesus ordenou-lhes: desliguem-no e deixem-no ir. E foi assim que muitos judeus que se encontravam com Maria e viram isso acontecer, passaram a acreditar em Jesus. No 3º dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes disser. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então Jesus disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro milagre que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé. Seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. A seguir, Jesus saiu dos arredores de Tiro e atravessou Sidom, até o mar da Galileia e a região de Decápolis. Ali algumas pessoas lhe trouxeram um homem que era surdo e mal podia falar, suplicando que lhe impusesse as mãos. Depois de levá-lo à parte, longe da multidão, Jesus colocou os dedos nos ouvidos dele. Em seguida cuspiu e tocou na língua do homem. Então voltou os olhos para o céu e com um profundo suspiro disse-lhe: Efatá, que significa abre-se. Com isso os ouvidos do homem se abriram. Sua língua ficou livre e ele começou a falar corretamente. Jesus ordenou-lhes que não o contasse a ninguém. Contudo, quanto mais ele os proibia, mais eles falavam. O homem ficava simplesmente maravilhado e dizia: Ele faz tudo muito bem.
faz até o surdo ouvir e o mudo falar. Garanto a vocês que alguns que aqui se acham de modo nenhum experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus. Aproximadamente 8 dias depois de dizer estas coisas, Jesus tomou a Pedro, João e Tiago e subiu a um monte para orar. Enquanto orava, a aparência do seu rosto se transformou e as suas roupas ficaram alvas e resplandecentes como o brilho de um relâmpago. Surgiram 2 homens que começaram a conversar com Jesus. Eram Moisés e Elias. Apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus, que estava para se cumprir em Jerusalém. Pedro e os seus companheiros estavam dominados pelo sono. Acordando subitamente, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Quando estes iam se retirando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Chegaram ao sepulcro. Era uma gruta com uma pesada pedra a tampar a entrada. Retirem a pedra, ordenou Jesus. Mas Marta, irmã de Lázaro, observou: já deve cheirar mal, porque há 4 dias que Lázaro morreu. Jesus respondeu: não te disse que se creres verás a glória de Deus? Rolaram, pois, a pedra. Jesus ergueu o olhar para o céu e disse: Pai, graças te dou por me ouvires. Tu me escutas sempre, mas digo isso por causa de toda a gente que está aqui, para que eles creiam que o Senhor me enviou. Então Jesus ordenou em voz muito forte: Lázaro, sai! Lázaro surgiu, ainda todo envolvido em panos, e o rosto tapado com uma toalha. Jesus ordenou-lhes: desliguem-no e deixem-no ir. E foi assim que muitos judeus que se encontravam com Maria e viram isso acontecer, passaram a acreditar em Jesus. No 3º dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes disser. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então Jesus disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro milagre que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele.